Olá, aluno! Eu sou a professora Keren e vou realizar com vocês a explicação do Plano de Estudo Tutorado PET em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Este vídeo é uma sequência de outros que virão. Estamos na aula 2 e vamos falar um pouquinho sobre a origem da população mineira. Antes de iniciarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no meu canal, porque assim, quando eu postar um novo vídeo, você receberá uma notificação lhe avisando. Vamos lá? Na aula anterior, você aprendeu que quando os portugueses chegaram ao Brasil, tinham como objetivo encontrar riquezas. Iniciou-se então uma busca por ouro e metais preciosos. Mas como não encontraram de início essas riquezas, começaram então a explorar o pau-brasil, que era uma árvore nativa da Mata Atlântica, utilizada para tingir tecidos e que tinha grande valor no mercado europeu. Mas tinha um problema, porque quando chegaram aqui, eles encontraram moradores nativos, que eram os índios, e para explorarem riquezas daqui, eles precisavam negociar com os índios. Para explorarem o pau-brasil e convencerem os índios dessa exploração, eles praticavam o escambo, que era um tipo de troca. Em troca do pau-brasil, os portugueses davam aos índios objetos e armas que eram desconhecidas por eles. Como foi muito explorado o pau-brasil, começou a ser extinto. Assim, foi necessário achar outra fonte de riqueza como o açúcar, que era um produto muito procurado naquele momento. No entanto, eles precisavam de mão de obra para explorar o açúcar. E naquela época, muitos índios já haviam morrido por causa de doenças transmitidas pelos portugueses. Os que não haviam morrido e sobreviviam a essa exploração foram feitos de escravos pelos portugueses. Como os índios conheciam melhor o território do que os portugueses, eles fugiam. Assim, os portugueses encontraram no tráfico negreiro a solução da mão de obra e começaram a explorar a mão de obra escrava. Mas os colonizadores portugueses encontraram resistência também com a mão de obra dos negros africanos, que tentavam fugir para o interior do país, região ainda desconhecida pelos colonizadores, e se agrupavam em um acampamento chamado de quilombo. O quilombo era um espaço de resistência da cultura afro-brasileira e da manutenção e reprodução de modos de vida dos povos negros. Assim, surgiam as expedições bandeirantes, que eram homens paulistas que começaram a desbravar o território brasileiro, atuando na captura de escravos fugitivos, na destruição de quilombos, no aprisionamento de indígenas, e eles ainda mapeavam o território e procuravam pedras e metais preciosos. Tinham geralmente como ponto de partida as cidades de São Vicente e São Paulo. Caminhavam seguindo o curso dos rios, criando trilhas, e muitas vezes seus pontos de apoio se transformavam posteriormente em cidades. Quando era possível, utilizavam ainda a navegação das bacias hidrográficas. Graças a essas expedições, as primeiras regiões ricas em ouro foram descobertas no final do século XVII, na região que hoje conhecemos como o estado de Minas Gerais. Inicialmente, a notícia da descoberta de ouro nessa região foi avassaladora. Atraiu muitos aventureiros e desbravadores que queriam conquistar seus espaços em busca dessas riquezas, já que a exploração do ouro não precisava de grandes investimentos.
porque oferecia possibilidades a pessoas de recursos limitados explorarem ouro, pois eles não estavam explorando grandes minas, mas o metal de aluvião que se encontrava depositado no fundo dos rios. Provocou assim o entusiasmo e intensos fluxos migratórios de brancos, negros e mestiços. A população branca veio tanto de Portugal quanto de outros pontos do território colonial. Esta grande movimentação dentro do país foi facilitada pela crise da lavoura canavieira do Nordeste, resultando numa importante corrente migratória das áreas açucareiras para as mineradoras. O fluxo populacional foi tão grande que a coroa portuguesa chegou a impor medidas para controlar este movimento. Já a população negra africana era formada pela mão de obra escrava vinda da África. A maior parte desta população era enviada para os trabalhos nas minas. A importância do povo negro trazido compulsoriamente pela escravidão na Minas colonial estão refletidos nos dados disponíveis para o ano de 1786. 48% dos habitantes naquela época eram escravos. E entre os escravos, os negros eram a maioria absoluta, representando os mulatos apenas 12% da escravaria. À medida que as minas de ouro prosperavam, ao seu lado se estabeleciam povoados estáveis. Nesses povoados eram construídas capelas para os ofícios religiosos e se montavam também oficinas de artesãos, de ferro, madeira, couro, algodão e se desenvolviam a agricultura e o comércio. Deste quadro de diversidade econômica, os escravos passaram a exercer uma gama cada vez mais variada de atividades. Também se produzia o feijão, o milho, a mandioca, carne e toucinho, aguardente, rapadura e fumo. As manufaturas de tecido e de ferro também se desenvolveram dentro da colônia. Envolvia principalmente mulheres, livres e escravas, e o resultado desse trabalho era basicamente pano para vestimentas de escravos, sacarias e colchas. Em relação ao século XVIII, historiadores descrevem a população mineira como uma sociedade formada por vários grupos e raças, de novos imigrantes brancos, de novos escravos, de escravos nascidos aqui em cativeiros. E foram várias as dominações utilizadas na época e empregadas para diferenciar brancos, pretos, negros, crioulos, índios, cabras, mulatos e pardos. O que podemos afirmar é que a sociedade mineira se formou no viés da diferença, da diversidade e da pluralidade. Atualmente, os mais de 21 milhões de habitantes mineiros estão distribuídos em 853 municípios. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é a cidade mais populosa do estado, com 2,5 milhões de habitantes. Outras cidades mineiras com grande concentração populacional são Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Ribeirão das Neves e Uberaba. Hoje vocês aprenderam sobre a origem da sociedade mineira, esta que se formou através de vários povos, portanto é uma sociedade alicerçada na diversidade e na pluralidade. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula!